Composto por 854 municípios, Minas Gerais é um estado que abriga uma grande diversidade de paisagens e culturas. Famoso pelas suas cidades históricas que proporcionam uma autêntica viagem no tempo, o que torna difícil e até injusto escolher apenas 5 cidades como as mais lindas. No entanto, com base na sua história, cultura, arquitetura, beleza natural e incontáveis atrações turísticas, podemos destacar algumas cidades que oferecem uma experiência única e encantadora para os visitantes. Confira agora a nossa escolha das 5 cidades mais lindas do estado de Minas Gerais. Ocupando a 5ª posição, temos a cidade de Congonhas. Localizada a 80 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte, Congonhas foi fundada no século XVIII. Nasceu da exploração do ouro para abastecer a economia na época do Brasil Colônia. Cidade histórica e encantadora, Congonhas abriga pontos turísticos espetaculares, como o Museu de Congonhas, o Parque da Cachoeira, a estação ferroviária, igrejas e diversos outros atrativos, que são verdadeiros tesouros da arte barroca. Cercado por uma natureza exuberante e banhado pela Cachoeira de Santo Antônio, o Parque Ecológico da Cachoeira oferece uma estrutura completa de esporte, lazer e entretenimento para congonhenses e turistas. A principal atração da cidade e cartão postal de Congonhas é o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Situado no alto de uma colina, o complexo religioso, que é Patrimônio Mundial da Unesco, constitui uma das maiores obras dos conjuntos religiosos do Brasil colonial. O santuário é composto por 12 esculturas de profetas, esculpidos em pedra-sabão. O autor desses tesouros da arte barroca foi Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Na 4ª colocação, temos a cidade de Tiradentes. Recebendo o nome de um dos personagens principais da Inconfidência Mineira, Tiradentes, cidade berço da liberdade brasileira, é conhecida por sua arquitetura colonial, suas igrejas barrocas, suas festas tradicionais e sua rica gastronomia. A requintada, delicada e encantadora cidade, que está distante 190 quilômetros de Belo Horizonte, preserva a história e a arquitetura do século XVIII em suas construções, igrejas e cenários bucólicos de uma região que tem como história o ciclo do ouro em Minas Gerais. Parte integrante do circuito Estrada Real, Tiradentes começou a atrair exploradores a partir de 1702, com a descoberta de metais preciosos aos pés da Serra de São José, no Rio das Mortes. O movimento da Inconfidência Mineira tinha força na cidade, que até hoje guarda memórias da época. Uma delas é a Casa de Padre Toledo, onde aconteciam reuniões secretas entre os inconfidentes. Com a queda do ciclo do ouro e a proclamação da República, a cidade recebeu o nome de Tiradentes em 1889, em homenagem ao grande inconfidente que nasceu na região, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Hoje, Tiradentes é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e é um dos mais belos e bem preservados destinos históricos do país. São João del Rei conquistou a 3ª colocação entre as cidades mais lindas de Minas Gerais. São João del Rei é conhecida pelo seu acervo cultural, histórico e artístico. É a maior cidade setecentista do estado.
Sua arquitetura transita entre o barroco e o moderno, marcada por diversos ciclos econômicos, que refletem em sua enorme gama arquitetônica. É uma das mais importantes e antigas cidades mineiras, quando falamos sobre a época da colonização. Embora guarde o agito de uma cidade interiorana mineira, a cidade ainda consegue manter suas raízes e revelar aos turistas incríveis pontos históricos. Ruas antigas, igrejas centenárias, casas coloniais e festas populares descrevem as atrações da cidade. Localizada no campus das Vertentes, a cerca de 190 quilômetros da capital estadual, o município possui uma grande diversidade ecológica, definidas pela Mata Atlântica e pelo Cerrado. A Igreja São Francisco de Assis, a Maria Fumaça, o Largo do Carmo, a Ponte da Cadeia, a Igreja Nossa Senhora das Mercês. Algumas atrações e pontos históricos que contam, em seus detalhes, a história da cidade. Um dos roteiros quase obrigatórios para quem visita São João del Rei é o passeio de Maria Fumaça que vai até a Estação Tiradentes. São 12 quilômetros de travessia por uma belíssima diversidade ecológica e paisagens que ainda preservam a arquitetura barroca. Tudo isso a bordo da Maria Fumaça mais antiga em operação no Brasil. E a segunda posição entre as cidades mineiras mais lindas ficou com a cidade de Diamantina. Localizada a 300 quilômetros de Belo Horizonte, Diamantina pulsa história e beleza no norte de Minas Gerais. Repleto de cenários cinematográficos, com casarões coloniais preservados, a cidade recebeu o título de Patrimônio Cultural pela Unesco em 1999. A cidade tem toda a sua história atrelada à exploração de ouro e de diamantes na região. Fundada no século XVIII, a cidade abriga um rico conjunto arquitetônico, incluindo igrejas, museus e casarões coloniais. As íngremes ladeiras, repletas de casarões coloniais coloridos, se destacam em meio à Serra dos Cristais e formam a impressionante paisagem de Diamantina. O anúncio de tanta beleza acontece ainda na estrada que leva à cidade histórica, quando o contorno das montanhas transforma o caminho em um cenário de incrível beleza. Diamantina faz parte da Estrada Real e está no Caminho dos Diamantes, que liga a cidade a Ouro Preto. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Igreja de São Francisco de Assis, o Museu do Diamante e a Casa da Chica da Silva são alguns dos principais pontos turísticos da cidade. E o título de cidade mais linda de Minas Gerais vai para a cidade de Ouro Preto. Ouro Preto é uma das cidades históricas mais importantes do Brasil. Fundada no século XVIII, durante o período colonial, Ouro Preto foi um importante centro de mineração e cultura. O ouro preto, que encantou paulistas e portugueses, a coroa e os ingleses, e que atraiu centenas de milhares de pessoas, fez surgir uma vila, rica em cultura ou culturas. Já foi vila de Albuquerque, de Nossa Senhora do Pilar, e até da Humanidade, de Jacubas e Mocotós. Cidade multicultural, berço da arte mineira. Suas montanhas guardam histórias do passado e do presente. Reconhecida como Patrimônio Cultural Mundial, Ouro Preto nos presenteia com arte, cultura, música, arquitetura, história, rica gastronomia, paisagens deslumbrantes, cinematográficas e um povo acolhedor.
Parada obrigatória para entender sobre a história do nosso país. Ouro Preto é um dos destinos mais charmosos de Minas Gerais e do Brasil. Com um clima interiorano, o destino foi palco de um dos momentos nacionais mais importantes, a Inconfidência Mineira. Os principais artistas barrocos deixaram suas marcas e obras pela cidade. Fator que faz com que Ouro Preto seja um verdadeiro museu a céu aberto, recheado de atrações e pontos turísticos históricos. Essas são apenas algumas das muitas cidades belíssimas de Minas Gerais, que provam, se você estiver procurando por um destino turístico incrível e inesquecível, recheado de cultura e história, o estado de Minas Gerais é o lugar certo para você encontrar.